Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Você Precisa Saber. Eu estou aqui com a minha companheira de gala, Jéssica Martins. Jéssica, boa noite. Boa noite, Gustavo. A gente está aqui hoje com a Viviane Barbosa, que é jornalista e trabalha com mídia na aviação e vai contar um pouco para a gente como é esse dia a dia, como é lidar com comunicação e aviação que a gente tanto ama. Viviane, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu que agradeço aí o convite e por participar aí com vocês desse bate-papo. Mas antes da gente começar o bate-papo, roda a vinheta. Oi, pessoal, mais uma vez boa noite. Como o Gustavo mesmo apresentou, estamos aqui com a ilustre Viviane Barbosa. Ela que já é jornalista profissional, assessora de imprensa, coordena projetos na área de comunicação corporativa e é editora da Revista Embarque. Para você que não conhece, tem um arroba lá no Instagram, Revista Embarque. Muito prazer, Viviane, seja muito bem-vinda. Então, estamos aqui para saber o que você tem para dividir com a gente, né, em relação à comunicação, imprensa, nesse setor que a gente tanto é fã, e você também, é claro. Seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada em participar aí com vocês desse bate-papo. Espero estar contribuindo aí com o debate, aí, com as reflexões sobre o nosso mercado da aviação que, assim como vocês, sou muito apaixonada, adoro esse mercado, me identifico muito com ele. Já está. E, Viviane, como que você ingressou? Obviamente, você deixou num brief para a gente algo que me chamou muita atenção, que conquistar corações e mentes é a sua marca. Eu achei tão bonito isso. E que você escolheu essa profissão que te realiza e que você gosta de ajudar pessoas e empresas a dar visibilidade às suas marcas e serviços. Eu achei tão bonito isso e queria saber que, ao mesmo tempo que você decidiu ingressar no jornalismo, como que você parou exatamente nesse setor da aviação? Como foi tudo isso para você, esse início? Bom, respondendo a sua pergunta, Corações e Mentes é o nosso slogan. Eu, como profissional, atuo já nesse mercado corporativo há 25 anos. Então, já trabalhei em redação, já trabalhei em assessoria de imprensa de empresas multinacionais, já trabalhei e no último período venho trabalhando com a comunicação do mundo do trabalho, a comunicação sindical. Então, nós atendemos a nossa agência, que é a Media Consult, nós atendemos entidades, federações e sindicatos que são ligados ao mundo do trabalho, dos transportes, que é o nosso carro-chefe. Então, nós estamos falando de 9 modalidades de transportes. Então, nós falamos desde com públicos rodoviários, metroferroviários, aeroviários, aeronautas, os agentes de trânsito, entre outras importantes categorias dos modais de transportes. E dessas modalidades de transportes, nós atuamos durante um bom período com uma entidade, uma federação que representa os funcionários das empresas aéreas no país, e por conta dessa relação que nós tivemos de trabalho, de parceria, fizemos muitas campanhas voltadas para o mundo do trabalho para essa entidade em especial, que surgiu a necessidade na época. Na verdade, não foi nem surgiu a necessidade, como a gente já estava respirando o mundo do trabalho e modalidades de transportes, nós achamos interessante focar num público específico que a gente vinha trabalhando por conta dessa entidade que a gente assessorou por muito tempo, essa Federação de Trabalhadores da Aviação Civil. Aí surgiu a ideia de nós lançarmos esse projeto da Revista Embarque. Então, a Revista Embarque, na época, ela já tem 10 anos hoje no mercado, ela surgiu como um projeto em parceria, na época, com a Associação dos Funcionários da Infraero,
no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e esse projeto era uma revista voltada para o público dos funcionários da Infraero. Nós chegamos a desenvolver algumas publicações que eram distribuídas no Aeroporto Internacional de São Paulo, hoje administrado pela Aeroport, e quando a Infraero passou por aquele processo de concessão pública-privada, com a vinda da concessionária que hoje administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é a Aeroport, houve uma transição. Então, para a gente manter esse vínculo que nós tínhamos com o aeroporto e respirando, né, o ambiente da aviação, que sempre nos encantou muito, nós mantivemos o projeto, mas com uma publicação mais direcionada também ao passageiro. Então, e começamos a mudá-la editorialmente. Então, ela saiu do formato papel impresso e virou uma publicação hoje totalmente digital. Então, hoje a revista Embarque é uma publicação que tem no seu DNA o mundo do trabalho dos trabalhadores em transportes, ou seja, nós fazemos reportagens, matérias que atendam a esses trabalhadores e trabalhadoras da aviação, sejam eles aeroviários, que são nosso maior público, os tripulantes, os aeronautas, como também os aeroportuários, e também o passageiro que usa o avião como meio de transporte. Então, durante esse período, nós continuamos assessorando outras entidades por meio da nossa agência, que é a Mídia Consult, que atende a essas outras modalidades de transporte, sempre com esse viés, né, que eu diria que é o mundo do trabalho, que a gente desenvolve desde projetos relacionados à produção de materiais informativos, produção de conteúdo para as redes sociais dessas entidades que nós assessoramos, e para, em especial, a revista Embarque, nós atuamos mais digitalmente, hoje com um olhar, continuando com um olhar, né, voltado para esses dois públicos estratégicos, seja o passageiro que usa o passageiro ou o viajante que usa o avião como meio de transporte, seja o profissional da aviação que busca informações sobre o mundo do trabalho da aviação, que busca oportunidades nesse mercado, como também queira saber sobre quais são os seus principais direitos. Ô, Viviane, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, particularmente, quer dizer, nós estamos numa era, né, que tudo é digital, né? Eu, particularmente, achava muito legal quando ia no aeroporto e tinha acesso, né, a ter uma revista, ou entrava no avião e tinha acesso, né, a uma revista. Hoje, como que esse meio? Continua sendo por revista mesmo impressa, ou está sendo só digital? Até porque tem públicos, como, por exemplo, idosos, que não gostam muito de mexer, né, em tecnologia, e gosta mesmo, né, de ir ali no jornaleiro comprar o seu jornal, de receber uma revista na mão e folhear. Eu, particularmente, quando eu era adolescente, eu vinha dessa época, eu gostava muito disso. Então, hoje em dia, como que tem sido isso para a revista Embarque? Tem sido só digital? É impresso? Eu achei bem bacana você falando sobre... Era distribuído, começou lá em Guarulhos e tudo mais. Como é que está isso agora? Bom, quando nós lançamos a publicação há 10 anos, o mundo, como você mesmo mencionou, hoje o mundo, até por conta da pandemia, esse processo de digitalização que já vinha acontecendo no nosso mercado de trabalho e nas nossas relações sociais, já vinha acontecendo. Hoje nós vivemos praticamente, depois a pandemia veio a acelerar esse processo de digitalização, esse processo de hibridismo, onde nossas relações não serão mais como eram antigamente. Então, quando nós lançamos a revista, é interessante você comentar esses aspectos. Quando nós lançamos a Embarque, não tinha WhatsApp, né? E o Facebook, na época tinha o Orkut. Gente, o Orkut era a principal rede social daquela época.
E hoje não temos mais o Orkut. Na época, quando nós lançamos Embarque, os principais meios de comunicação, de acesso com o passageiro, com o trabalhador da aviação, eram o papel, a revista que era distribuída no aeroporto, o e-mail marketing da revista, que era um sucesso. Eu lembro que na época da Copa do Mundo, nossa, a gente distribuía a mala direta, o e-mail marketing da revista, com as principais informações. Era impressionante que na agência os telefones não paravam de tocar, o pessoal entrando em contato para obter informação de horário de voo. Eu achava interessante. Para a gente não é o Aeroporto Internacional de São Paulo, a gente é a revista Embarque. Mas as pessoas obtinham informações, seja recebendo a publicação no aeroporto ou pelo e-mail marketing, acessando pelo computador ou pelo telefone. Eu acho que isso acontece, Vivi, desculpa te interromper, na verdade, é um processo natural que as pessoas criaram uma referência da revista Embarque como se fosse uma revista realmente que falasse de tudo, absolutamente tudo, do aeroporto. Então, você tira horário de voo, de embarque, desembarque, etc. É mesmo. Natural, né? Um processo natural que acontece. É um processo natural, é bem interessante. O pessoal entendia, horário, qual vai ser o horário de embarque da Azul? Porque meu voo da Latam atrasou. Aí a gente passava sempre o telefone do aeroporto, mas era muito interessante essa troca. Mas porque aquela realidade, né? Aquela realidade não era uma realidade hiperconectada como é hoje. Hoje, por exemplo, o advento das redes sociais digitais, com a vinda, né, dessas plataformas digitais, a comunicação mudou. Então, por mais que você mencionou as pessoas mais idosas que ainda gostam, né, do papel, hoje o idoso também está conectado, né? Minha mãe tem 75 anos e ela está no WhatsApp, está lá mandando mensagem para mim, mandando um memezinho para mim, mandando um bom dia, boa noite para mim. Então, ou seja, aos poucos, a gente sabe também que a realidade no Brasil, nem todo mundo está hiperconectado, né? Nós podemos dizer que o Brasil, eu acho que a última pesquisa que a gente divulgou na Embarque, o Brasil, acho que é o segundo ou terceiro maior país que tem maior acesso às redes sociais digitais, depois dos Estados Unidos, acho que é isso, acho que nós somos ou o segundo ou terceiro maior em acesso às plataformas digitais. Então, hoje a forma de se comunicar mudou. Então, nós percebemos que com o advento das redes sociais, nós tivemos que ter o quê? Resiliência para se adaptar a essas novas mídias, a se adaptar à produção desses conteúdos para essas plataformas. Então, por isso que a revista deixou de circular fisicamente papel, né? E começou a incorporar essa linguagem do meio digital. E o que nós temos percebido? Que, lógico, todo dia são públicos que entram na publicação, que acessam por meio das redes sociais. Nossos públicos são bem diferentes. Então, o público do Insta, da Embarque, não é o mesmo público do Facebook, né? O YouTube é uma rede que a gente está começando a trabalhar a linguagem da rede social do YouTube de acordo com os algoritmos da plataforma, né? Porque não dá para produzir um conteúdo específico para todas, os conteúdos têm que ser diferenciados para cada plataforma, e a gente tem que se adaptar com essas transformações desse mundo digital, dessa cultura digital que a gente vive no dia a dia, que ela veio para ficar, né? Esse processo de digitalização é um processo permanente e que cada vez mais vai moldando as nossas relações nas redes, né? E para a gente tem sido ampliando, né? Exatamente. Para a gente tem sido um desafio todo dia, sempre um desafio novo de produzir o que atrai o público para a nossa publicação. É sempre um bom conteúdo, né? Então, acho que diferencia cada publicação desse segmento da aviação são os seus públicos, evidentemente, mas é um conteúdo de boa qualidade também, um conteúdo diferenciado. Então, hoje, Embarque é uma publicação que tem esse viés voltado, né, com matérias, reportagens, artigos, com reflexões para o passageiro, trazendo notícias sobre tecnologia nos aeroportos, o que vem de novidade do passageiro, principalmente nesse novo mundo agora, diante da pandemia, agora com o aumento da vacinação, graças a Deus a aviação aos poucos está retomando, o mercado de turismo também, isso é para a gente muito importante, porque nós temos aí tem outro impacto que é o lado do mundo trabalho, né? Nós temos valorosos profissionais que, por conta da pandemia, perderam seus postos de trabalho e que agora estão tendo a oportunidade de, aos poucos, retomarem, né? Porque nós temos uma mão de obra na aviação
extremamente competente, de um alto capital, que eu diria, formativo, intelectual, né? Foi, na verdade, um alto capital de formação técnica profissional, né? Porque para atuar na aviação exige-se muitos anos de preparo, seja para o piloto, seja para o mecânico de aeronave, são feitas exigências para a formação e qualificação desse profissional, seja para o APAC, para o DOVE, que trabalha na área mais em solo, debaixo da aeronave, né, fazendo toda aquela parte de manutenção. São profissões importantíssimas que garantem a segurança de voo todos os nossos passageiros e passageiras. São muitas particularidades, né? A aviação é um mercado muito amplo e às vezes quem está de fora, né, só acha que é o que está ali dentro do avião que trabalha, né? Não sabe que está ali por fora. Bem destacado, Jéssica. Né? E se a revista Embarque mostra isso, né? O que rola ali nos aeroportos, nossa, é conhecimento para todo mundo, muito bacana. A gente sempre busca também eu sei que o Gustavo, né? Eu sei que o Gustavo quer fazer uma pergunta para você, que eu estou sentindo ali que ele está bem curioso, mas eu queria que você só me respondesse se vocês possuem esse retorno, vocês conseguem de alguma forma ter retorno dos passageiros sobre a revista, de chegar a ter algum tipo de sugestão, feedback? Como que funciona? Assim, hoje, por exemplo, nós temos o site da Revista Embarque, que é revistaembarque.com. No site da Revista Embarque, nós temos uma parte de um trabalho que nós fazemos de SEO das notícias, e a gente acompanha esse feedback das notícias mais pesquisadas, os assuntos mais comentados. Hoje, por exemplo, a tag mais comentada era da Latam, né? A Latam recentemente ganhou o prêmio Oscar de Aviação, melhor empresa aérea da América do Sul. Então, a Latam estava no radar hoje da aviação, e assim, foi uma das notícias mais acessadas da Embarque, e como nós temos feito esse trabalho de falar com os nossos públicos. Por meio do nosso site, porque a gente recebe sempre pelo canal das notícias, que tem o WhatsApp também, da Revista Embarque, que é o 69, bom, agora não vou lembrar, mas está no site, é o final 7446. A gente tem 8 telefones aqui. A Embarque tem um canal de sugestões, e é interessante, sempre quando sai uma matéria, principalmente, se eu for falar de alguns exemplos de matérias, no caso do passageiro, vou falar um pouco do perfil do passageiro. O passageiro ele procura informações, por exemplo, dos testes de Covid. Quando nós soltamos uma matéria para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, instalou um laboratório dentro do terminal para fazer os testes de Covid. Nossa, essa foi uma das notícias que foi muito acessada, os passageiros procuraram informações de horário de agendamento. Então, a matéria, óbvio que tinha essas informações, mas foi uma das notícias bem procuradas. O que os passageiros procuram também de informações, que a gente tem observado, essa parte sobre as medidas de segurança para a retomada dos voos, como que tá essa questão das vacinas, que países da América do Norte, da Europa, estão aceitando quais tipos de vacinas. Então, algumas matérias... Pautas de serviço, né, Vivi? Como a gente falou no jornalismo, né? Isso, pautas de serviço. Então, todos esses impactos da questão da vacinação ou a abertura das fronteiras, quais os requisitos para poder, por exemplo, entrar nos países. Agora, Portugal liberou a entrada, né? Então, foi uma das notícias, semana passada foi uma das notícias mais acessadas, essa abertura de Portugal para os brasileiros, e até, inclusive, a Alemanha, nós soltamos a matéria das vacinas, saiba quais são os países que estão, quais são as vacinas que estão sendo permitidas em quais países, porque nós sabemos que, por enquanto, a Coronavac, ela ainda não tem liberação da OMS, então muitos países, Estados Unidos, Alemanha, Irlanda, ainda não estão aceitando brasileiros vacinados com a Coronavac, mas, em compensação, por exemplo, a Alemanha, ela deu uma flexibilizada com relação à Coronavac, dizendo que está abre exceções para brasileiros que forem, no caso, tiver
atividade acadêmica, alguma atividade, se for viajar serviços para a Alemanha, aí abre-se uma exceção com relação à Coronavac. Aí teve aquele furdunço também por causa dos Estados Unidos, né, que vai receber os brasileiros também, mas também colocou uma série de regras, entre elas a Coronavac não aceita ainda, né? Então os passageiros querem retornar, a gente sente que o passageiro quer retomar os voos, mas ainda tem aquela insegurança dessa questão da vacina, porque não tomou, eu, por exemplo, tomei a Janssen, né? Eu posso ir para qualquer país da América do Norte ou da Europa, porque a Janssen, a AstraZeneca, a Pfizer são vacinas que são aceitas. E também tem aquela preocupação, nós recebemos um material muito bacana da IATA, que é a Associação Internacional das Empresas Aéreas, a gente diria que a IATA é a que representa 246 empresas da aviação civil no mundo, a IATA está preocupada com relação aos governos que não estão se posicionando com relação à variante Delta. Então, a gente recebeu esse material, a gente vai divulgar essa semana, porque os dados da IATA são interessantes, e assim, a indústria da aviação está preocupada, porque, lógico, se os governos não se posicionam com relação a medidas que garantam essa segurança ao passageiro, para viajarem com tranquilidade aos seus países, informando sobre essa questão da variante Delta, como é que está isso, se vai ter uma outra terceira dose de vacina, tranquilizando as pessoas vão retomando os voos, né? E lógico que a gente sabe que nessa correlação de forças, a entidade patronal das empresas aéreas, que a IATA, tem feito o papel dela. Aí os governos também têm que fazer o papel deles, né? Aí, esse é o aspecto dos passageiros. Com relação aos profissionais da aviação, que nós temos observado, nós temos um canal da Embarque, que é o Embarque Vagas, e é impressionante, assim, a gente percebeu que agora, graças a Deus, com essa retomada, com o aumento da vacinação no Brasil, as empresas aéreas estão contratando mais. Então, assim, a gente coloca uma média de 50 vagas de trabalho nesse grupo toda semana, e sempre quando a gente coloca vagas no grupo da Embarque, a gente sempre divulga dados das empresas aéreas. A gente divulgou, por exemplo, até puxando um saco da ITA, né? Que a ITA traz bastante. A ITA ela dá um engajamento bom para a gente na Embarque, é impressionante. A ITA Azul e a Latam, né? Mas a ITA é impressionante como a ITA tem um pessoal da ITA que segue a gente nas redes. As notícias, inclusive, que a gente analisa os dados da ITA são muito mais acessados com relação às matérias da Azul, quando eu falo de números, né, da Azul, da Latam, até da Gol, né, a ITA é impressionante como tem bastante profissionais que acessam, ou profissionais que trabalham na ITA, ou profissionais que querem trabalhar na ITA, que às vezes eu recebo no direct nosso, eles acham que eu sou recrutadora da ITA, eu não sou. Aí eu falo, pessoal, quando a gente tem alguma oportunidade de trabalho da ITA, a gente levanta nos canais oficiais da ITA, né? Compartilhamos no nosso grupo e a gente sempre fazemos matérias também quando tem novidades, quando a ITA começou aquele processo seletivo. Eu até gosto de destacar uma das primeiras matérias, a gente começou a acompanhar as lives, né, do CEO na época da ITA, falando sobre o processo da vida do Nova Aérea, as novidades. Uma das matérias, no começo que nós divulgamos da ITA, chegou a quase 5.000 pessoas acessando a matéria no site. Foi uma coisa impressionante, como a questão do tema emprego é um tema muito sensível, que a gente sempre tem abordado na revista. Haja vista também essa questão do mercado, né? Essas transformações por conta da pandemia, né? Muitos postos de trabalho, infelizmente, foram fechados, né? Porque a aviação parou por conta da pandemia, o mercado do turismo, então isso impactou, a gente fez um cálculo, segundo as entidades sindicais, cerca de 7 mil empregos foram perdidos na aviação por conta da pandemia, e nós acreditamos que agora está acontecendo uma recuperação, né? Ainda que aos poucos, mas que nós estamos observando, pelo menos nesse canal de vagas nossos, é impressionante como tem bastante vaga. Essa semana a gente colocou quase 40 vagas da Azul de mecânico de aeronave. Bom, Vivi, a gente quando fala de jornalismo, né, a gente também remete muitas vertentes, né? Na verdade, comunicação social como um todo. E aí, puxando um pouco para o lado do jornalismo, eu queria que você comentasse quais são os principais desafios
que encontra-se dentro da área de comunicação atrelada à aviação. Por exemplo, eu lembro que no começo da conversa você citou um detalhe bem importante, que foi a transição da revista Embarque do impresso para o digital. Então, isso já foi um marco, né? Vocês acompanharam esse ciclo de mudanças. E a gente sabe que quem trabalha com comunicação sempre está sujeito a essas mudanças. Então, pegando esse gancho, né, de um acontecimento anterior com vocês, eu queria que você citasse quais são os principais desafios, né, de quem trabalha com comunicação e aviação, e também contasse para essas pessoas que estão entrando no mercado, que querem entrar na comunicação e aviação. O que é que essas pessoas precisam saber? Bom, querido Gustavo, conforme nós estamos batendo esse papo, falando sobre essa questão das mudanças, esse mundo, o mundo do trabalho vem atravessando nos últimos anos, principalmente com essa cultura digital, o aumento da digitalização, eu diria o seguinte, que no caso nós, enquanto revista Embarque, passamos por um processo saindo do impresso para a digitalização. Hoje a nossa publicação ela é 100% digital, e eu acredito o seguinte, que os desafios que nós temos atravessado nesses últimos anos é que, primeiramente, temos que ter resiliência para entendermos as modificações e os impactos dessa cultura digital na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, todo profissional de comunicação, seja para atuar não só na aviação, mas acredito que em demais áreas, precisa estar antenado com essas transformações que o mercado vem atravessando, e principalmente esse impacto aí da cultura digital no nosso trabalho. É importante esse profissional da comunicação, aí eu posso falar, eu enquanto editora, né, sempre sigo esses preceitos do bom jornalismo, que nós temos que sempre ouvir todos os lados, seja o lado patronal, o lado dos trabalhadores, o lado dos passageiros, sempre buscar fazer da nossa comunicação uma comunicação mais humanizada, que valorize, no caso nosso, os profissionais da aviação, levando sempre conhecimento, formação, para que esses profissionais estejam cada dia mais preparados para essas mudanças que o mercado vem atravessando, e tanto também para os passageiros. Então, o profissional de comunicação ele tem que ter esse olhar, né? Esse olhar de que a comunicação mudou, ela vem cada vez mais sofrendo essas alterações que são naturais, esse processo de digitalização que a gente está vivendo hoje, e isso está impactando no nosso trabalho, entender como é comunicação, que a comunicação agora é em rede, é uma comunicação mediada por plataformas, a gente se comunica com os nossos públicos, que agora eles são consumidores e produtores também de notícias, né? Eles produzem e consomem notícias que são produzidas pelas redes sociais. Eu acho que é isso, né? Não sei se eu consegui contemplar, gostei mais da primeira resposta, mas tudo bem. Inclusive, um detalhe que você falou importante nessa questão de acompanhar as mudanças, logo no começo da conversa, e também que o profissional de comunicação, que ele tenha também um diferencial, porque tanto na aviação como em qualquer área da vida, se você tem um diferencial, você se destaca, e você consegue, por vezes, né, conquistar coisas boas e fazer a diferença dentro do ciclo que você está inserido. Eu acho que isso vale também ser mencionado. Com certeza, falou tudo, Cosme. Só acrescentando que nós, na revista Embarque, também nós temos nosso podcast Embarque 360, que o nome já diz tudo, ele já faz um 360 graus sobre o mundo da aviação, mostrando os bastidores da aviação para o passageiro que não sabe quem é que faz a viagem dele acontecer no dia a dia, que são esses valorosos profissionais da aviação, os nossos aeroviários, aeroviárias, os nossos tripulantes, nossos aeronautas, os nossos aeroportuários. São esses profissionais que garantem que nós possamos chegar com tranquilidade, segurança e conforto aos nossos destinos. Então, esse programa, o Embarque 360, o nosso podcast, traz esse conteúdo informativo que valoriza não só os nossos valorosos profissionais da aviação,
como também os nossos passageiros, né, com dicas, informações sobre o mundo da aviação, dicas tecnológicas, principalmente nessas questões desse mundo que nós estamos vivendo atualmente por conta das transformações da pandemia, o que isso está impactando na segurança de voo, o que o passageiro precisa saber. O nosso podcast tem valorizado esses temas e vamos lançar uma nova temporada, Direitos e Deveres dos Passageiros e Profissionais da Aviação. Aguardem. Muito bom, inclusive o Conversa na Galley participou desse Embarque 360, desse podcast, a Dímile, o Jim e eu, contamos um pouquinho do início do canal, num bate-papo de 25 a 30 minutos aproximadamente, bem legal, a gente deu algumas dicas sobre filmes, livros, e inclusive, né, falamos tudo que o Conversa na Galley realmente desperta na gente que está aqui ouvindo. Vocês, né, Viviane? Então, que a gente aprende muito, né? Antes de colocar o vídeo no ar, a gente aprende bastante. Então, foi uma gratidão enorme. E continua lá publicando, compartilhando com Conversa na Galley, para a gente fazer com que todas as pessoas tenham acesso a tudo isso, né, de uma forma bem gratuita. Muito obrigada, Vivi. Nós que agradecemos, eu que agradeço o convite. Muito obrigada, adorei o papo com vocês. Desejo muito sucesso na caminhada de cada um de vocês e que a gente continue sempre fazendo essa troca, né? Essa troca bacana de energia, de disposição, né? De estarmos aqui nesse horário gravando, mas levando um conteúdo, uma mensagem de otimismo, de positivismo para o nosso público que merece, os profissionais da aviação. Isso aí, a gente precisa muito disso. Muito obrigada mesmo. Então, gente, a gente está aqui fazendo o nosso pouso. Vocês ficaram com Você Precisa Saber, né, com toda a experiência aí da Viviane na área de jornalismo. Se vocês quiserem obter maiores informações com ela, tem o @revista Embarque lá no Instagram. A Viviane também, né, tem a rede dela, o LinkedIn, né, acessível também, a revista Embarque lá no LinkedIn. Ela é super acessível, está sempre postando alguma novidade e sempre que eu entro lá no LinkedIn eu estou sabendo alguma coisa, sempre aparecem as informações dela para mim primeiro. É bem bacana isso, né? Que tem algumas pessoas que aparecem primeiro, né? O logaritmo do LinkedIn é bem interessante. Eu gosto também. É minha rede predileta do LinkedIn, adoro. Tem sido a minha ultimamente, né? Tem sido a minha ultimamente. Tenho conhecido pessoas bem legais, né, na área da aviação e tem sido muito gratificante e enriquecedor para mim. Obrigada, Gustavo, pela noite. Muito obrigada, Eu que agradeço, Vivi. Minha amiga. Estou aqui lisonjeado. Obrigado, Vivi, mais uma vez por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente, tanta experiência. Gratidão. Gratidão também, gente. Muito obrigada. Uma boa noite para todos vocês. Pessoal, não esqueçam de curtir, dar o seu joinha aí no canal, se inscrevam, estamos quase chegando a 1.000 seguidores, acabamos de fazer 1 ano de canal. Muito obrigada a todos, é uma honra estar aqui com você todos esses dias, meses, compartilhando cada experiência que a gente adquire aqui com todos esses profissionais da área. Muito obrigada a todos, obrigada, Gustavo. Grande beijo, Vivi. Até todos aí. Até o próximo Você Precisa Saber. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite.